Mensagem 487 que o Senhor pediu para passar nesse dia de sábado. E olha só, a mensagem de ontem foi mostrando que o Senhor está em controle. E olha só a mensagem que ele deu hoje. O Senhor está em controle. Para os novos, então, aqui são 8 páginas. Por favor, vamos ao mistériosdedeus.com. Lá tem história de amor de Jesus. Você pode procurar a história aqui, tá? Você pode procurar a história, que vai estar a história, como também está o vídeo que foi feito aqui, e também o link para o canal de irmãos, se você quiser traduzir, quiser de certo ver o Google Tradutor, seja o que for que vocês quiserem fazer, tudo que aproxima de você para o Senhor é jogo. Meus queridos, a nossa irmã começa: o povo de Deus, seus escolhidos, deve permanecer santo e separado. Qualquer rebelião direta contra a palavra de Deus, suas leis ou qualquer ato pecaminoso contínuo deve ser interrompido agora. Qualquer pessoa chamada por Deus deve abandonar sua maldade e se arrepender ou perder tudo o que Deus planejou para aqueles que o amam. Meus queridos, você pode ler essa mensagem, pode cair no coração de algumas pessoas que você é melhor do que as outras pessoas e causando divisão em seu coração. Eu acredito que isso foi um grande erro que aconteceu com a igreja. Não é isso que está falando aqui, apesar de ser escrita da nossa irmã. Sim, você tem um andar separado, você tem um andar santo, mas não é porque o Senhor está dividindo você do resto do povo. É porque, se você está no caminho com Ele, existe um padrão a ser seguido, que é o Senhor. Eu acredito que assim, isso justamente aconteceu com as Escrituras, que as pessoas começaram a falar que agora existe essa divisão danada entre a Igreja de Deus e o mundo. Falsamente tirado das próprias palavras do Senhor. Essa divisão não existe, porque se essa divisão no coração, se a intenção do Senhor fosse separar o povo dele, tão claramente essa divisão que o povo dele é melhor do que o mundo, ele morreu em vão. Porque ele veio justamente por essa causa, que ele é Deus de todo mundo, ele ama todo mundo da mesma forma. E nas lições passadas o Senhor falou: vá, guie os que têm olhos e não enxergam, os que têm ouvidos e não ouçam. Esse povo aqui, os perdidos. Mas isso que a nossa irmã está falando aqui, não é porque o Senhor está querendo causar uma divisão. Você está vendo como é que o maligno trabalha nas palavras do Senhor, apesar de ser ela? Nas Escrituras, você está vendo como é que é o negócio? Porque isso é verdade, mas é verdade não porque o Senhor está querendo causar uma separação entre a criação dele. Será que o Senhor é o grande separador? É isso? Claro que não, né, amados? Mas é porque ao cristão, sim, requer um certo andar, requer uma certa maneira de pensar, requer uma certa maneira de agir. E a igreja do Senhor, em grande maioria, se não tudo, tem falhado em falar isso, porque olha o mundo ao seu redor. Olha o que o mundo pensa da igreja dele. Cristãos aqui nos Estados Unidos está sendo conhecido como pessoas de ódio. Da onde eles tiraram isso? Da maneira que as palavras do Senhor é interpretado. Então as igrejas tinham que interpretar assim. Se você for lá fora conversar com o perdido tem que entender que se ele quiser fazer parte do caminho do Senhor, se ele quiser fazer parte de ser salvo e viver com o Senhor por toda a eternidade, há um certo caminho a seguir. Não que aquela pessoa é melhor do que ele. É dessa maneira que eles tinham de ter entendido. Então ficava para aquela pessoa do mundo decidir: se eu seguir o caminho do Senhor, eu vou ter que ser dessa forma. Eu vou ter que ser santo porque Ele é santo. Então eu não sei se eu vou decidir agora ou decidir mais tarde. É dessa forma que ele queria chegar assim. E não de divisão. A partir do momento
Eu sei que isso aconteceu comigo, acontece com todos os corações. Que você entra na igreja de Deus e eles começam a pregar. Você é diferente, você é isso, você é aquilo, você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, isso, aquilo outro, isso, aquilo outro. A pessoa sai da igreja com um coração dividido. Todo mundo que ele olha lá fora no mundo, ele já olha para baixo. Sim, é exatamente isso. Não sai da sua boca, mas está no seu coração. Você olha para o perdido, para baixo. Ah, ele está perdido. Ele está perdido, vai ser destruído. Mas eu estou no caminho do Senhor. Não é isso? Claro que é. Porque as palavras do Senhor têm sido mal interpretadas para o mundo, porque ela requer que o Espírito de Deus ensine a você as camadas daquelas palavras. Então, quando você... Isso aqui é da nossa irmã, que fala que a pessoa deve permanecer santo e separado. Eu tenho certeza, porque eu já conheço, já faço isso dela várias vezes, que esse tipo de pensamento que esse povo escolhido são melhores do que o perdido, eu tenho certeza que não está no coração dela. Absoluta. Absoluta. Mas quando você lê isso, nossa, ela é separada desse jeito. Né? Aqui está, amado. Aqui, há cores para você. Há cores. O que tem acontecido com a palavra do Senhor tem sido mal interpretada e por causa disso o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios. Blasfemado. E fica pior ainda, porque a gente sai lá pregando, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, que a pessoa vê e olha a igreja causando divisão, causando isso, aquilo, outro. O gentil olha, você está falando sério? Eu vou seguir esse Deus seu. É uma bagunça entre vocês. Fica pior, né? Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? O senhor vai falar muito sobre isso, vai continuar falando mais sobre isso. A razão da qual ele tem levantando os remanescentes, e porque os remanescentes têm que reeducar o povo da terra. E vocês ouviram certo, queridos. Reeducar o que foram ensinados a eles do Senhor. Continuar aqui, o Senhor fala aqui, ela fala o vaso do templo não deve ser contaminado, então ela está falando aqui que sim, aqueles que são do Senhor têm que andar igual ao Senhor, e Ele é puro, completamente puro, Ele ensina o puro como puro deve ser. Porque não faz sentido nenhum você falar que é cristão e não andar igual a Ele. Não faz sentido nenhum. Eu não estou falando você tentando, tá? É isso que eu estou falando. Eu estou falando um ato de rebeldia sua. Eu não vou fazer isso. Que acontece muitas vezes, eu tenho visto o Senhor, muitas pessoas seguem a Bíblia parcialmente como o Senhor tem falado, parcialmente. Leem as palavras do Senhor, essa aqui eu sigo, essa aqui eu não sigo, essa aqui eu sigo, essa aqui eu não sigo, e aí vai. É isso? Rebeldia. Continuando mais aqui, a nossa irmã fala, para esclarecer, Jesus não veio para abolir as leis de Deus, como a igreja de Deus fala. Jesus veio para abolir as leis. Sendo que ele mesmo falou que não. 2 vezes nas histórias do Senhor, que eu sei, há umas três mensagens aqui da nossa irmã Erin, teve também um anjo falando isso. Ele não veio abolir as leis dele. Porque o mundo, desculpa, tá? O mundo não sabe, porque a igreja dele fala que sim, as leis e os mandamentos dele são abolidos. Por quê, amados? Nós estamos falando novamente a igreja dele, o povo dele. Se você não sabe, você não sabe. Como o pastor Jones tem falado, para que a pessoa siga o que é gostoso na carne. Há muitas pessoas que questionam as palavras do Senhor na Bíblia, os mandamentos dele, claramente na lata do que ele acabou, do que está escrito. E há muitas coisas que ele fala na lata
Isso mostra a intimidade que você tem com o Senhor. Muitas coisas, como ele fala de comida que devemos comer e não comer. Isso eu não faço. Não, lá está. Não que aquilo vai te dar, é parte da sua salvação, que não é. Jesus é a parte da salvação. Mas, se o Senhor fala uma coisa e você não segue, será que isso não demonstra uma certa atitude de nossa parte? Claro que sim, né, queridos? Olha só o que mais que ela fala aqui. Em vez disso, em vez do Senhor, vou ler aqui, para esclarecer, Jesus não veio para abolir as leis de Deus. Em vez disso, ele confirmou que não devemos cair sob o jugo da opressão em torno dessas leis que não são impostas pelos líderes religiosos, mesmo com boas intenções. Então, aqui ela fala claramente que sim, há aqueles líderes que abusam as leis para pôr um jugo na pessoa. Isso é outro assunto. Porque o amor, a graça, que nem o apóstolo Paulo falou, é maior do que a lei. E o Senhor falou aqui, vocês ouviram duas mensagens atrás que ele falou que amar um a outros preenche a lei. Isso não significa, amado, que ele abole a lei. A lei ensina você a amar. Se você ama, você está cumprindo a lei, como o próprio Deus tem falado, o apóstolo Paulo tem falado. Eles jogaram pedra no apóstolo Paulo naquela época. E em mim, quando eu comecei a falar sobre isso, há 5 anos atrás. Eu sentia as pedras. Ela fala que se fomos convidados por amigos, eu já conversei isso aqui até com o pastor Jones, para comer comida que é estrangeira, de uma cultura estrangeira, temos permissão para comê-la e nenhum mal nos acontecerá, desde que não tenha sido sacrificado a deuses estrangeiros. Eu não comia e não como pouco, a minha família não come pouco há mais de 40 anos. Não comemos. Porque a lei... Mas, o Senhor tem me ensinado isso quando eu cheguei na noiva. Se eu for convidado para uma família estrangeira, que nem fala a nossa irmã aqui, e a única coisa que eles comem é tira lá aquele porco do fogão e põe na mesa e corta um pedaço para mim. Eu nunca comeria, mas agora eu como. Porque o Senhor tem mostrado isso. Há uma maneira de você se aproximar do perdido para ganhar aquele coração. E use sabedoria. Não é porque você, por exemplo, você conhece um ladrão e de repente você começa a roubar junto com aquele ladrão para que ele venha te ouvir. Não é isso que eu estou falando. Use sabedoria, por favor. Peça ao Senhor sabedoria. Como, que nem o apóstolo Paulo, como ser grego aos gregos, como ser judeus aos judeus, como ser brasileiro aos brasileiros. Peça sabedoria. Lembre-se de uma coisa, quando aquele perdido chegar perto de você, ele vai saber que você é de Deus e ele vai esperar um certo comportamento, como o pastor John tem falado aqui tão maravilhosamente. Eles sabem que existe em Deus, existe um padrão. Então, nisso também você tem que tomar cuidado quando é aproximado um perdido. Use sabedoria. O Senhor vai ensinar vocês como resgatar uma alma. A nossa irmã fala que muitos de nós temos estado no fogo refinador de Deus durante grande parte de nossas vidas. Isso é para nada de bom nos faltar. Muitos de nós, queridos, muitos de nós passamos ou estão, eu acredito que já passou, mas ele está moldando, mas há realmente esse período de refinação que o Senhor já falou várias vezes, que a pessoa passa para ele limpar essas coisas dentro de nós. Houve esse período assim, oficial, acredito, e acredito que muitos de nós têm passado desde o início, desde quando nós nascemos, a maioria da nossa vida, não que nós nascemos, bebê não faz isso, né? A maioria de nossas vidas, ele continua moldando, mas houve essa parte, sabe? E foi difícil. Eu sei do meu, a nossa irmã tem falado do dela, ela tem 2008 a 2012, o marido dela tirou os filhos dela, ela falou claramente aqui, eu estava morta, quer dizer, morreu, os sentimentos dela foram totalmente destruídos para esse inimigo que era o ex-marido dela. 5 anos. Ela falou, eu estava morta, sim, amados. Ele tem um fogo refinador, que o fogo é bem, bem alto. Por quê? Para que nada de bom
nos falte do Senhor. Ela fala aqui, em outras palavras, não pense que você é inútil para Deus. Como o inimigo tem feito um excelente trabalho falando isso para nós. Você não presta, você não vale nada. Tem feito excelente trabalho, tanto é que para falar de amor é até esquisito. Para pregar o amor de Deus é esquisito. Ninguém está acostumado com isso. Todo mundo está acostumado com amor, bom dia, amor, boa tarde. Quando vem aqui e tentamos falar do amor do Senhor, é esquisito, é estranho para as pessoas, para todos nós. E ela fala mais aqui, você já passou pela fornalha ardente da aflição, Deus não apenas com você no fogo, mas também Ele estava lá para ajudá-lo, Ele selecionou desde o início. Vocês podem olhar muito aqui, eu quero concentrar quando o Senhor começa a falar no final. Ela teve aqui uma onda arrebatadora, esse subsonho que ela teve. E ela estava aqui nessa cidade. E eu acredito que isso aqui pode ser na grande tribulação. Ela estava aqui como uma transformada. E ela falou, há uma cidade na coluna do Sul. Milhares de pessoas terminaram de frequentar os cultos da igreja. Por favor, preste atenção, amados, da cidade. Então as pessoas terminaram o culto da igreja da cidade, começaram a dirigir os carros dela, etc, etc, etc. E um alarme de emergência tocou. Não sei se já ouviu falar, que nos Estados Unidos tem muito esse alarme à beira das praias. Disparou para que pudesse ouvir. Nenhuma pessoa perdeu o aviso, quer dizer, todo mundo ouviu o aviso. Foi uma declaração de emergência, eles têm aqui na cidade ao redor da praia. Alguns de nós estávamos nessa colina, então reunimos, orando com nossas famílias. Então vimos a água subindo na cidade, levando todas as pessoas da igreja em seus carros. Além de várias centenas de nós que estávamos na colina, todos foram levados embora. E ela fala, embora pudéssemos ouvir gritos, não conseguimos salvar ninguém, as correntes eram muito fortes. Enquanto a escuridão estava por toda parte, eu acredito que essa aqui é muito para semelhar com que essa outra que ela falou. Eu assisti, ela fala sobre o penhasco escuro, então ela viu essas pessoas, que falam um grupo de pessoas, grupos más de pessoas, que enganou as pessoas confiantes e desavisadas para pularem de um penhasco. Estava tão escuro que eles não puderam ver a queda assustadora. Eu assisti como uma observadora, tá? Eu assisti como uma observadora, enquanto a fileira após fileira caíam para a morte. Claramente, a primeira aqui que ela falou da igreja, claramente isso aqui, é que houve um apito, houve um alerta, e teve várias pessoas, amados, não é o mundo não, tá? Isso aqui são cristãos. Lembra do apito do trem? E tem outras coisas também. Sim, vai ter um alerta. Talvez o alerta já está agora, não sei, mas vai ter um grande alerta. O Senhor falou que vai ter um grande alerta, um grande aviso. O último sinal para acordar a igreja dele. E vai ter aqueles que vão ouvir, e vai ter aqueles que não vão ouvir, e os que não vão ouvir, ou seja, a noiva tola, vai ser levado para a grande tribulação. Aqui nesse caso eles foram mortos, né? Indo para a grande tribulação também. E essa outra aqui é a mesma coisa. Aqueles que não ouviram, confiaram em vozes diferentes, eles caíram nesse penhasco porque eles estavam cegos, caíram no penhasco e morreram. Isso é coisa séria, meus amados. O Senhor não para de alertar, tudo quanto é tipo de subsonho e tudo quanto é tipo de alerta o Senhor está dando. E as pessoas sabem desse alerta. E eu acredito que o último apito vai ser o último mesmo, até quem vai para a grande tribulação e quem não vai. E para nós, é claro, eu acredito que você e sua família, e seus amigos, e os filhos dos seus amigos, estão todos salvos, tá? Posso morder a língua? Mas é o que eu escuto do Senhor. Eles estão salvos por causa de você. Tá? Assim mesmo.
É assim mesmo que ele falou. Você, seus filhos, seus amigos, etc., vão estar todos salvos por causa de você. É claro também, porque quando o Senhor brotar em você, eles vão ver, né? Esse é o Deus fazendo isso. Visita aquele que amaldiçoa ele até a 4ª geração. Olha o grande amor que ele tem. Aqui então ela ouviu essas batidas, ninguém parecia estar lá. E quando ela viu, era o Rafael, o arcanjo. O arcanjo parou e apareceu para ela. E o arcanjo fala assim, estou aqui para lhe dar uma mensagem de Deus. Você orou e é bom. E ele fala, já é tarde. Deus tem entregado a terra por um curto tempo ao mal. Quer dizer, o tempo é pouco que ele deu ao mal. Você está testemunhando a aceleração da profanação da terra por exércitos invasores? Aqui está acontecendo aqui. Está tudo sendo invadido. O Senhor fala aqui, a Rafael fala que Deus permitiu que um véu caísse sobre os legisladores, aos políticos aqui, que antes resistiam a esse mal. Em vez disso, este véu confundiu os seus pensamentos para que permanecessem passivos. E aqui o Uriel fala também, boas notícias, Deus está no controle, Deus está no controle, queridos. Chegou a hora do povo de Deus preparar as suas casas. Será que ele está falando fisicamente? Está falando sério? Preparar você, preparar o seu coração, preparar para ele. E é muito bonito, viu, queridos? É muito bonito ouvir um irmão aí, quando a gente vê, né, que o coração dele está preparado. É muito, muito lindo. E às vezes o irmão nem sabe. É lindo, é muito lindo mesmo. Rafael fala, lembre-se do ditado divinamente falado, Deus não chama necessariamente os equipados, em vez disso ele equipa os chamados. E ele fala, aquele que são pilotos de seus próprios aviões, mesmo que permitam que Deus seja o copiloto, devem chegar a hora a tirar a mão e deixar Deus ser o piloto agora. Sim, há vários de nós, e eu mesmo tenho que tomar cuidado com isso, né? Chegou a hora de você levantar a mão, pai, o senhor é copiloto, agora o senhor vai pilotar. Dá tempo, dá ao nosso Deus fazer isso. Cuidado e não se agarrar, vá ao Senhor em sabedoria, tá? Se agarrar totalmente em sua igreja, porque você tem que fazer oração de abertura, você tem que fazer oração de fechamento, você tem que fazer oração disso, porque disso tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, porque você tem a sua conexão com o Senhor é muito, muito perto do que todos que estão participando, e o Senhor vai ouvir você mais, porque você é muito cuidado com esse pensamento, né, querido? Porque é isso que o inimigo vai colocar na sua cabeça. Entretanto, o Senhor aparece que fala aqui, trabalhem com seus irmãos. É isso que ele fala aqui. Muito cuidado. É assim que o inimigo trabalha. O Senhor te ama, o Senhor está com você. E muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Muitos esperam o inimigo chegar e falar uma mentira para você. Ele não faz isso. Ele pega a palavra do Senhor, olha o seu coração. Mas João, você é um cara maravilhoso. Você é isso para mim, olha aí. Tá certo. Tá certo. Então devemos deixar o Senhor ser o piloto. Nossa hora tardia, todos chamados por Deus não deveriam sair correndo para colocar um piercing, ou seja, colocar um brinco, uma tatuagem, ou pegar aula de yoga no ginásio da igreja, entendeu? Isso aqui que o irmão está falando. Necessariamente não corra para as suas distrações. Se o pecado não fosse gostoso, amados, ninguém faria. É gostoso, né? Gostoso. Então, o que o nosso irmão, o nosso arcanjo está falando aqui, necessariamente, o que eu entendo, não é que colocar um brinco é errado, mas é a sua atitude nisso tudo. Porque ainda está correndo atrás do mundo para fazer todas essas coisas, sendo que o Senhor está voltando. Para aqueles que têm esse conhecimento, é claro. Pode não ser sua família. Quando o filho da nossa irmã Irinha atrapalhou ela na oração que ela está tendo com o Senhor falou para ela muito claro, perdoa ele, o conhecimento dele é limitado.
Esse é o Deus nosso que nós temos. O arcanjo fala, é hora de se arrepender. Eu acho que realmente a igreja de Deus não sabe que é isso, em grande maioria. Porque todo mundo se arrepende, uma hora depois está todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas isso é eu falando, que eu sei que eu tive isso já e eu tenho isso. Não estou falando naquela coisa que você está batalhando, tá? Naquela coisa contínua. De fazer tais atividades como um cristão, aqui está a responsabilidade. Você tem um certo padrão para andar, você tem que ter certas coisas, não para causar divisão em ninguém. Você não causa briga com seus familiares, com seus amigos, e etc, etc, etc. Porque você é um cristão, por favor. É por isso que o mundo está blasfemando Deus. Esse tipo de coisa simplesmente não existe no Senhor. Você não está aqui para mostrar ao mundo que Ele tem essa divisão. Você está aqui para mostrar ao mundo que você é um exemplo de quem é Deus. Não é isso? Usem sabedoria. Todas as coisas devem ser para e somente para Deus, sua imagem e seus propósitos. Rafael continua, embora você ainda não tenha visto onde mora, o inimigo começou a desmantelar igrejas e até mesmo a palavra de Deus, aqui está. Já foi falado várias vezes. Como é que o inimigo desmantela a palavra de Deus? Por favor. Vocês não sabem ler? Vocês não sabem abrir a Bíblia e ler? Como é que ele desmantela uma coisa que está escrita? Aqui está excelente, né? Isso que o Rafael falou aqui, né? Como? Obviamente, você lê as palavras de Deus interpretada incorretamente. Você lê a mesma escritura, você dá para 50 cristãos e você tem 50 tipos diferentes de instrução e todas podem estar corretas, tá? Que a palavra do Senhor, sim, é dinâmica, ela pode ser aplicada dessa forma. Mas você pode aplicar de uma forma, você pode interpretar de uma forma incorreta. E quando você faz isso, você blasfema o nome de Deus. Porque se essa palavra saiu, Deus está aí com a faca cortando todo mundo. Porque todo mundo é pecador, todo mundo é nojento, todo mundo é sujo. Então Deus está correndo aí com essa faca cortando todo mundo. É verdade? Porque Ele é o Deus da justiça. Longe, longe de Deus é tais coisas. Se Ele morreu para o pecador, para o sujo, Ele morreu. Aqui está muito bem falado pelo arcanjo Rafael. O inimigo está desmantelando as igrejas e até mesmo a palavra de Deus. Ou seja, você lê, interpreta de um jeito que Deus é blasfemado. Desse jeito. Aí você prega isso, o gentil ouve e sai pregando para um gentil. De repente, assim, Deus tem esse ódio danado por todo mundo. Ó. Exatamente o estado de hoje. Como pode o mundo, amados, falar que o cristão tem ódio? Como? Onde você viu isso na Bíblia? Onde fala na Bíblia que o Senhor fala uma coisa que você tem que ter ódio pelo próximo? Aonde está escrito isso? Alguém leu alguma coisa que parece que o Senhor está falando isso e aí ele prega sem conhecer o Senhor. E agora o nome do Senhor está blasfemado. É isso. E já teve várias pessoas que, e quando eu pergunto, joga a escritura para mim, eu falo, meu amigo, você não está entendendo o que você está lendo? Porque o nome do Senhor não é conhecido, tem 40 anos, amados, que eu passo por isso. Eu já fui um fariseu, já fiz isso, mas eu mesmo. E essas últimas 2 ou 3 semanas, quanto a gente tem aprendido do Senhor? Isso pode acontecer com você no futuro, quando você andar nessa terra, você ir para os perdidos, e eles virem falar, mas estava falando isso, e você falar, não, mas você não entendeu. Como o Senhor fala aqui constantemente para nós amarem. Não fala isso? Se você está já aqui no canal do Senhor por muito tempo, você já não viu falando isso para nós amarem? Você não entendeu nada, você não é assim que está falando.
continuando aqui então, o tempo já está acabando, já tem que parar por aqui. O Senhor então aqui quer falar o que o inimigo tem, o inimigo deseja um extermínio ainda maior, quer dizer, muito mais do que aconteceu com os judeus no tempo do Hitler. O inimigo quer destruir tudo. O Senhor falou que ele não só quer destruir o Senhor, ou a imagem do Senhor, mas tudo que é de Deus, tudo. No entanto, antes de falar isso, então, antes dele falar ou mostrar o que o inimigo tem, o plano que o inimigo tem, ele falou: Erinho, eu quero que você saiba de uma coisa. Memorize isso. Queime isso em seu coração. Rafael fala: recite dia e noite, repita isso quantas vezes forem necessárias, até chegar a você sem esforço. O que é que pode ser? Ele fala: Deus é Deus sobre todas as coisas. Deus está no controle completo. Embora o inimigo acredite que está no controle, ele não está. Deus não se sente e diz: oh não, eu vi isso, eu não vi isso chegando. Ou ele fala: é melhor eu me adaptar com a mudança dos tempos. É claro, ele está rindo aqui, né? Ou eu preciso ser acordado. Deus nunca mudou e nunca mudará. Então isso aqui, basicamente, se tiver de resumir, é: nada surpreende Deus, nada. Aí ele continua falando aqui, aqui ele fala ainda sobre o plano que o inimigo tem para o homem. No entanto, ele vai julgar um homem e afirma ser santo e de Deus, que muda sua aparência externa para agradar o homem. Isso é uma pergunta que o Deus tem falando, porque o povo não segue ele, né? Oséia acabando de falar com o pastor Jones. Isso aqui, ele vai julgar um homem, então o Senhor vai julgar aquele que fala que é santo e não anda como sendo santo. E até muda as aparências ao próprio homem, para mostrar que é santo, mas dentro dele não tem nada de santo. Então isso aqui é um problema pessoal entre a pessoa e Deus, e ninguém mais. Muitas vezes está dentro do coração da pessoa e às vezes ela não sabe, ou ela procura esconder dos outros, seja o que for, mas o Senhor vê claramente isso. E ele aqui fala então desse plano do inimigo. Eu já não tenho tanto tempo assim, já praticamente acabou. Eu vou seguir mais em frente aqui, por favor, façam então aqui os mistériosdeus.com. Você pode ler aqui mensagem 487. E aqui ele fala as coisas que já estão acontecendo aqui nos Estados Unidos. Eles querem, o Rafael fala que eles querem remover armas e munições, eles querem mudar tudo, eles querem mudar a história. Eles estão libertando os prisioneiros, sim, eles estão fazendo isso, está todo na rua aí. As pessoas... eles agora estão no caminho de doutrinar e reprogramar as crianças, sim, está sendo feito isso. As criancinhas sabem, as criancinhas nascem, não sabem se é homem ou mulher, e acha que é homem, depois é mulher, aquela bagunça danada. Sim, o inimigo está fazendo isso. Eles querem que as crianças se afastem e rebelem contra os seus próprios pais. Ele continua falando mais, mas ele fala que sim, Deus está no controle completo. Sim, ele vai pôr um ponto final nisso tudo. E está muito perto. Muito, muito perto. Como eu tenho falado, eu não sei se eu falei isso aqui, o Senhor deu uma mensagem que a era da igreja está para acabar, uma nova era está para acabar. Eu acho que isso foi uma mensagem que o Senhor deu para um profeta, que eu traduzi aqui, há umas 3 mensagens atrás. A era da igreja está acabando, como 2 irmãos que eu peguei aqui, eu vou falar mais sobre isso quando chegar o tempo, quando chegar a festa de expiação, é quando o Shemitah acontece. O Shemitah começou ano passado e acaba agora nesse ano. O Shemitah, e vai começar a era do milênio. E o Senhor tem falado que é isso mesmo. Exatamente como os 2 profetas americanos que eu peguei aqui falando, eles descobriram dos cálculos, tudo que eles fizeram, que ia ser esse ano. O Senhor confirmou nas 2, 3 mensagens atrás que sim, a era está acabando, mas uma outra era está começando, e ela vai começar com um apito para a nossa irmã, ela vai ser transformada. Olha a mensagem, 2 mensagens atrás, eu vou continuar repetindo sobre isso. Estamos sim, amados, muito em breve. Essa era da igreja, esses 2000 anos, que é a era da igreja, está para acabar. Eu acredito que em 2 meses, estamos no dia mês 7, 8, 9, 2 meses, setembro, outubro. Quando chegar, não é que vai acontecer imediatamente, mas aquele vento, que o Senhor não trabalha em data, ele trabalha em vento, oficialmente vai acabar aqueles 2000 anos, que é a era de Deus, assim diz o Senhor.
confirmando o que os dois profetas falou dessa guerra que está chegando, etc, etc, etc. Porque a guerra não pode chegar enquanto for a era da igreja, não pode chegar. Tem que acabar a era da igreja. Né? Eu acredito. Né? Vou falar mais sobre isso. Continuando mais aqui, nossa, o tempo já acabou. Deixa eu terminar. Aqui o sonho já acabou aqui. E Uriel fala, o dia está quase aqui, tudo mudará. Tudo mudará quando isso começar. E aqui ela fala, não devemos viver com medo dos planos do inimigo. Isso aqui é a nossa irmã falando, verdadeiramente acontecer depois do arrebatamento. E sim, esse arrebatamento vai acontecer. Até mesmo como os dois falaram ao profeta, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, isso vai acontecer antes da Terceira Guerra Mundial. Antes do sexto selo, desculpa. Antes do sexto selo. A guerra já está acontecendo, sobre a Terceira Guerra Mundial já começou. E a igreja não vai passar pela ira do Senhor, que é o sexto selo. Né? Então, estamos muito, muito em breve perto disso. Talvez até a Páscoa do ano que vem, quando vai passar esse planeta, não sei. Mas aqui está, alguns, esse remanescente vai ficar, ela falou que 1080 dias, eu traduzi isso aqui, eu calculei isso aqui, mais ou menos 3 anos. 2,98, coisa assim, 3 anos. Então eu acabo por aqui, aqui só tem coisas boas que o Senhor tem falado para nós, e eu repito o que o Senhor falou, Deus é Deus sobre todas as coisas, Deus está no controle completo, embora o inimigo acredite que está no controle, Ele não está. Eu termino por aqui, amados, espero que você tenha gostado dessa mensagem, e só tem coisa boa cada vez mais chegando para nós, grandes mistérios que vai ser revelado, e a igreja de Deus, a ovelha de Deus, está preste de ir embora para o céu. Muito, muito preste mesmo. Mas vamos continuar falando isso aqui. Vocês não, remanescentes, vão ficar aqui, viu? Mas não, quero ir para o céu. Você vai ter a chave e vai para o céu quantas vezes você quiser. Né? É lindo o Senhor ainda vai desvendar mais e mais do plano dele para nós, esse grande amor que ele tem pela criação dele. Muitos milagres o Senhor vai fazer para converter o coração dos perdidos, e você está no meio desse plano dele, queridos, trabalhando com os perdidos, que eles, né, todos voltem para você. Você viu a quantidade, a festa que foi no céu, quando a nossa irmã foi lá, e a mãe dela falou assim, todos nós somos nós aqui que não queríamos ouvir o Senhor, por causa das suas orações e por causa do trabalho de vocês, está essa grande multidão no céu. O trabalho das suas orações, o trabalho de você correr à terra pregando o nome do Senhor. Ele vai ensinar a cada um de nós mais e mais sobre isso. Fique na paz, no amor de nosso Deus. Temos aqui um louvor da nossa irmã Lara.